Está começando mais um estudo bíblico aqui no seu Bíblia Fácil, a nossa série Crenças Populares. Nós estamos pegando coisas que estão no imaginário das pessoas, que muitas vezes elas creem, mas não sabem por quê. Estamos comparando com a Bíblia. Nós já vimos aqui muitos assuntos, a criação, já vimos sobre a Bíblia, falamos sobre o sábado. Se você perdeu os episódios anteriores, eles estão lá no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre uma crença popular que gera muita polêmica. Vamos falar sobre a frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Será que isso é bíblico? Será que a pessoa não pode perder a salvação? Será que a salvação é predestinada por Deus? Ou será que nós podemos optar ou não por ela? Você quer saber dessas coisas? Então fica aí comigo. Fica aqui com os meus convidados, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aí eu sempre perco a contagem, que semana é essa? A 7ª semana, né? 7ª semana, juntos. Nós estamos na metade da nossa caminhada. Vamos até a 15ª semana juntos, estudando sobre esses assuntos, junto com você de casa, né? Então pega aí sua Bíblia, porque a gente vai começar mais uma caminhada aqui pelo texto bíblico, para descobrirmos verdades importantes para a nossa vida. Você pode fechar seus olhos aí? Vamos fechar aqui, vamos orar? Senhor, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra para descobrirmos qual é a Tua vontade, o que o Senhor nos ensina através desse texto sagrado. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amigos, a nossa pergunta de hoje, a nossa provocação de hoje é uma vez salvo, salvo para sempre. Essa discussão é muito forte no mundo teológico. Se você digitar essa frase no Google, na internet lá, você vai encontrar as duas posições tradicionais sobre esse assunto, que é chamado dos calvinistas, que creem nisso, né, que creem que a salvação é predestinada. Então Deus já escolheu quem vai se salvar, Deus já escolheu quem vai se perder. E do outro lado tem os arminianos, que são aqueles que se opõem a essa ideia, que valorizam a escolha do ser humano, que dizem que o ser humano pode escolher ser salvo ou não, e que se ele em algum momento for salvo, mas ele abandonar a Jesus, ele pode perder a sua salvação. Então essa discussão é muito grande, né? E tem gente boa, com bons argumentos dos dois lados. Mas eu quero hoje comparar com a Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre essa questão? A definição, a descrição disso seria o seguinte: depois que a pessoa se torna filha de Deus, nenhum pecado que venha a cometer lhe faz perder a salvação. Essa é a definição que os calvinistas aceitam e defendem para essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Você foi salvo, não importa o pecado que você cometa, você nunca mais perde essa salvação. Mas para os que acreditam nessa crença popular, a salvação seria resultado da eleição divina. Então, Deus, segundo eles, na sua soberania, olhou para o nosso cenário e disse assim: olha, o Moisés está salvo, o Guilherme está perdido, e não importa o que eles façam. Não, é só um exemplo, viu, Guilherme? Só um exemplo, está todo mundo salvo em nome de Jesus. Mas não importa o que eles façam, isso não muda, porque Deus já escolheu. Veja como isso é complicado, né? Porque se Deus já escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder, nós não temos responsabilidade sobre o que a gente faz. Porque se o salvo está salvo independente do que ele faz, e o perdido está perdido independente do que ele faz, do que ele faça, não tem como a gente cobrar, por exemplo, moralidade das pessoas. Porque Deus já predestinou que aquele ali seria alguém perdido. Então ele vai fazer coisas erradas e não importa isso. E ele já predestinou que o outro está salvo. Então o outro também não importa, ele não se preocupa com as suas ações, porque ele já está salvo. É lógico que na teologia deles, ninguém sabe quem é que está salvo e quem está perdido. E é por isso que eles dizem que todos têm que andar corretamente, estudar a Bíblia, se aproximar de Jesus, porque eles não sabem quem está salvo ou perdido. Mas isso não diminui a gravidade e a complexidade desse argumento, mas que Deus é esse que criou pessoas, que permitiu que pessoas viessem ao mundo, só para essas pessoas serem destruídas depois.
né? Então, a gente precisa pensar um pouco nessas coisas. E a gente vai pensar um pouco sobre essa questão da eleição. Aqui está um trechinho da Confissão de Fé de Westminster, que é um texto muito tradicional dessa corrente calvinista. Diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. É o que eles chamam de graça irresistível. Eles dizem que os eleitos, eles não conseguem resistir à graça de Deus, a tal ponto de que eles vão ter uma boa conduta a partir dessa graça que é irresistível. É como se involuntariamente eles praticassem o bem. Mas você percebe que a gente aqui tira a ação da liberdade que Deus deu. E fica difícil a gente entender algumas coisas. Por exemplo, se a predestinação de Deus é absoluta, então Deus não pode ser contrariado, né? O que Ele predestinou está... Então Deus não pode ser contrariado. E aí como é que a gente explica o Éden? Como é que a gente explica o Éden? Porque lá no Éden, Deus foi contrariado, porque Ele não criou o ser humano para cair. Aí eu estava conversando com um calvinista sobre isso, e ele disse assim, não, foi Deus quem predestinou a queda do homem. E aí eu fiquei sem armas, né? Porque peraí, deixa eu entender, Deus criou o ser humano e já predestinou para que ele caísse, para que a gente sofresse tudo o que a gente está sofrendo, para que tivesse terremotos com 50 mil pessoas morrendo, para que tivesse chuva aqui em São Paulo, deslizamento e pessoas morressem, para que viesse o nazismo, para que viesse as guerras. Quer dizer que Deus, Ele já planejou tudo isso? E aí a pessoa não conseguiu continuar a conversa. Mas veja, se a gente aceita que Deus fez predestinação absoluta, a gente tem que aceitar que tudo de mal que acontece é culpa diretamente de Deus. E aí fica muito complicado. Fica muito complicado, né? Mas vamos lá. Vamos tratar um pouquinho dessa questão da predestinação divina. A Bíblia fala sobre predestinação? Sim. A Bíblia fala sobre predestinação. A Bíblia diz que Deus predestinou os seres humanos para alguma coisa? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas a gente precisa entender os textos. Vamos lá. Como a Bíblia avalia a predestinação? João 3, 16 a 18. Vamos começar lendo isso aqui. Há um plano de redenção para os seres humanos. 3,16 é muito conhecido, né? Mas a gente vai ler também o 17 e o 18. João 3, 16 a 18. Vou ler aqui na tela. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então veja que nesse verso, que é o verso áureo da Bíblia, né? Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Há um elemento de escolha aqui. E qual é o elemento de escolha? O fato de crer ou não crer. A palavra é quem nele crê não vai ser condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a condenação ou a não condenação está vinculada à minha escolha de ficar ou não com Jesus. Agora, se eu sou predestinado a isso, me foge o elemento escolher crer. Porque eu estou crendo quase que de maneira obrigada com a tal da graça irresistível. Mas a graça de Deus, ela não é irresistível. A gente tem vários exemplos de seres humanos na Bíblia e ao longo da história que não aceitaram a graça de Deus, que não quiseram a graça de Deus e morreram perdidos. Muito bem, então esse é um primeiro texto para a gente pensar. A gente está pensando sobre a questão da predestinação bíblica, o que ela é. Vamos ler agora Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. O texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas
para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então veja, esse texto fala claramente de predestinação, ok? Que Deus predestinou os seres humanos para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora pare e pense um pouquinho. Quando foi que Deus deu para a gente a sua imagem, para os seres humanos? Lá no Éden, lembram? Que Deus, conversando com a Trindade, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando os seres humanos foram criados, todos estavam predestinados a ter o quê? A imagem de Deus. Todos. Mas a imagem de Deus foi ofuscada quando o pecado entrou. Então, aquela predestinação que Deus deu, ela foi manchada, digamos assim. Porque nós ainda possuímos a imagem de Deus em nós, mas de maneira muito incipiente, muito leve, porque nós temos aí 6.000 anos de pecado que estão definhando a condição humana. Então, Deus predestinou todo mundo para ser salvo, para ser santo, mas existia a escolha de ser ou não. Vamos ler mais. Agora vamos para Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. A gente vai ler agora um trecho grande da Bíblia, tá bom? Você de casa aí, se prepara, mas é importante a gente ler todos esses 16 versículos, porque eles vão nos ajudar a entender melhor como funciona essa questão da predestinação bíblica. Vamos começar? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha isso aqui, ó. Deus nos escolheu para quê? Paulo diz: Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus escolheu todas as pessoas para serem santos. Vamos continuar aqui. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua graciosa graça, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender o que ele falou. Há uma predestinação de Deus para os seres humanos? Há. E ele predestinou quantos? Todos. Você vai ver, a gente vai continuar lendo o texto, que a predestinação que a Bíblia fala é uma predestinação coletiva. Uma predestinação de Deus para que todos sejam santos, para que todos sejam salvos. Mas na Bíblia você não encontra uma predestinação individual. Mas para a gente dar uma respirada, vamos oferecer a revista, o Guia de Estudos, A Procura da Verdade, para os nossos amigos que estão em casa. Se vocês quiserem também, aqui ó, no final, já receberam? A diretora falou que vocês já receberam essa revista, né? Então vocês podem estudar em casa com calma. E você de casa, se você quer receber também, você só precisa pedir. Esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo. Aqui nós temos um grupo de pessoas que financiam a Novo Tempo. Eles fazem doações mensais, alguns fazem doações bimestrais, às vezes uma vez por ano. A gente chama esse grupo de Anjos da Esperança. E eles pagam a produção desse material e pagam o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Então, se você quer pedir, liga agora para 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E nesse WhatsApp nós vamos te instruir a fazer o seu cadastro para você pedir o seu guia de estudos. A Procura da Verdade. Aqui fala sobre a existência de Deus, sobre a criação, sobre a fé, sobre a salvação, sobre o pecado. Você vai conhecer muita coisa através desse material.
Vamos continuar então, nós estamos lendo Efésios capítulo 1. Até agora nós vimos que quando a Bíblia fala de predestinação, ela fala de coletividade. Vamos continuar aqui a partir do versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. De novo, há uma predestinação. Para quê? Para o louvor da glória. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento a Bíblia dizendo foi predestinado para a perdição. Não tem na Bíblia esse texto. Sempre que a Bíblia fala de predestinação, ela fala de louvor para a glória de Deus, fala de salvação, fala de santificação, essas coisas. Muito bem, então nós vimos que Paulo está falando do chamamento, predestinação, justificação e glorificação de uma forma corporativa, coletiva e não individual. Portanto, não dá para a gente combinar na Bíblia, combinar com a Bíblia a frase uma vez salvo, salvo para sempre, porque na Bíblia não tem uma predestinação específica. Para Paulo, todos os seres humanos foram predestinados à salvação, mas apenas os que se decidirem por ela a receberão. E isso é justo, não é? Imagina Deus levar para o céu uma pessoa que não escolheu ir para lá. Deus levar, depois do milênio no céu, levar para a nova terra uma pessoa que não escolheu estar lá. E o outro caso também é verdadeiro, uma pessoa que gostaria de estar lá, mas não está entre os escolhidos e não vai por causa disso. Não é? Então, essa frase da predestinação é muito complicada. Vamos para mais texto bíblico, tá bom? Vocês estão comigo aí? Abre a Bíblia em Isaías, capítulo 45. Isaías está lá no meio da Bíblia. Você de casa, pega a tua Bíblia aí. Eu já te pedi, né? Confere na Bíblia se o que eu estou falando corresponde àquilo que a Bíblia apresenta. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olha como está bem presente aqui o elemento da escolha. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Você percebe que há um convite, voltem-se para mim. Para quem está sendo esse convite? É um convite coletivo. Quem se voltar para Deus é salvo. Quem não se voltar para Deus não se salva. Na Bíblia você vai encontrar o elemento da escolha todos os momentos. Até porque, gente, um dos fundamentos do reino de Deus é a liberdade. Eu já falei para vocês, acho que lá no primeiro programa, que não existe amor sem liberdade. Então, como é que Deus iria predestinar alguém para ficar do lado dele, sem que essa pessoa livremente escolhesse? Né? Então, há um elemento de escolha. Voltem-se para mim e sejam salvos. E vamos ler mais, Romanos 3, 24 a 26. Nós estamos lendo vários textos bíblicos para a gente perceber que o ensino está em toda a Bíblia. Já fomos para o Antigo Testamento, Novo Testamento agora. Vamos ler, Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. De quem? Daqueles que têm fé em Jesus. Então, há um elemento de escolha. Eu escolho colocar minha fé em Jesus ou não. E aí, mais uma vez, a gente vê o elemento da escolha. Tem mais texto bíblico, gente. Gálatas 5, 4 a 5. Você está me olhando de casa aí e está dizendo, pastor, está indo muito rápido, calma. É que a gente tem um conteúdo para apresentar aqui. Eu queria que você visse todos os textos bíblicos que falam sobre esse assunto, para você não ter dúvida de que a salvação tem a ver com a escolha pessoal e não com a predestinação absoluta.
Gálatas 5, 4 a 5 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. E olha aqui o que diz: caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Vocês lembram que a declaração de Westminster diz que não dá para cair da graça? Aqueles que foram escolhidos não podem decair da graça. Mas aqui há um grupo de pessoas que está recebendo a palavra de Paulo, que estavam na graça e caíram da graça. Para a filosofia de uma vez salvo, salvo para sempre, quem entrou uma vez na graça, acabou. Agora você faz o que você quiser da sua vida, não tem perdição. Mas a Bíblia está dizendo que há como cair da graça, que há como se afastar de Deus. Então veja como é claro o ensino bíblico. Portanto, a salvação é efetuada unicamente por Deus, mas a decisão de aceitá-la é do ser humano. Nós não temos participação na nossa salvação, do ponto de vista assim, eu fiz alguma coisa para ser salvo. Todos os méritos são de Jesus, mas eu preciso escolher. Imagine o seguinte, o Júnior acordou hoje muito generoso, e ele resolveu aqui que ele vai dar um presente para cada um. Então ele separou um envelopinho com R$1.000 para cada um. Viu, Júnior? Tá. Amém. Então ele chega ali no Guilherme, estica a mão, o Guilherme pega o envelope. Pegou ali, ó. Ele já colocou a mão no bolso aqui, ó. Pois é. Depois ele chega na Vanessa, faz a mesma coisa. Aí ele chega no Moisés, estende assim o envelope, e o Moisés fica olhando para ele, e ele, tá aqui, ó, R$1.000 aqui. E o Moisés, não vou pegar. Aí o que ele faz? Tudo bem, eu vou para o próximo aqui. Veja, a salvação é mais ou menos assim, é muito mais que R$1.000, né? Mas Jesus estende a salvação. Só que tem uma contrapartida nossa. E qual é a nossa contrapartida? Pegar. É por isso que Paulo diz que nós somos salvos, Efésios 2,8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé não é meritória. Nós não temos méritos por termos fé, mas a fé é a mão que se estica para pegar o envelope. Né? Agora, se eu não esticar a minha mão, se eu não fizer a minha parte, como é que eu vou adquirir ou receber essa salvação? Você quer falar? Pode falar. Pegou o microfone? Pastor, aí? Sim. um assunto referente ao tema que traz muita intriga até hoje é a situação da traição de Judas. Uhum. Muitos entendem que ele tinha uma escolha a fazer, trair ou não Jesus. Vamos supor que ele não traísse Jesus. Uma outra pessoa estava destinada a fazê-lo ou não? A profecia diz que existiria um traidor, mas a profecia não nominou o traidor. Então, alguém trairia Jesus. E veja, Judas trair Jesus não foi o problema, porque Pedro também traiu Jesus. Pedro disse, não conheço, não sei quem é, e no final das contas Pedro, a Bíblia diz que ele falou palavras feias, né? Que ele soltou pragas para mostrar que ele não era de Jesus. Então veja, a profecia dizia, se você olhar Atos capítulo 1, a partir do versículo 8 mais ou menos, Pedro está discursando para o povo e ele fala sobre Judas, né? Ele diz até como foi que Judas morreu. Judas se enforcou, mas o corpo dele caiu da árvore. Vamos ler esse texto? Vamos lá, vai lá, para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, acho que ainda dá tempo de fazer nesse bloco. Vamos lá. Atos capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha aqui, ó. Atos 1, 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Por que Pedro fala de Judas aqui? Porque já tinha acontecido. Então, havia uma profecia de um traidor, e quem foi o traidor? Judas, tá certo? A respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Judas não precisava fazer isso. E se você olhar
no capítulo 13 de João, quando Jesus está falando da Santa Ceia, Jesus diz assim: Satanás colocou isso no seu coração. Então, Judas não nasceu para fazer aquilo. Ele deu abertura, Satanás colocou no coração dele a traição de Jesus. Ele poderia ter se arrependido como Pedro se arrependeu. É que ele não teve arrependimento, ele teve remorso e acabou desse fim trágico aqui, né? Então, havia uma profecia de um traidor, mas não era a predestinação de Judas. Ele deixou Satanás colocar isso. Se Judas não fizesse, outra pessoa faria e trairia Jesus. Ok? Muito bem, a Bíblia apresenta uma relação condicional entre Deus e seu povo. Vamos ver alguns textos condicionais da Bíblia? Deuteronômio 28, 1 e 15, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Agora o 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Você percebe aqui a partícula condicional? Se. Se vocês fizerem isso, acontecerá isso. Se vocês não fizerem isso, não acontecerá aquilo. Não há um elemento de predestinação, há um elemento de condicionalidade. Vamos para outro texto, João 15, 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Se vocês obedecerem. Porque se não obedecerem, vocês não permanecerão no meu amor. Há uma condicionalidade aqui. Outro, João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Que tem uma visão da perdição, né, do juízo final. E esse juízo final está vinculado ao quê? A escolha de permanecer em Jesus. Então, amigos, há um elemento de condicionalidade. João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Hebreus 13, 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Veja que texto interessante. Quem confiou em Jesus no princípio, mas ao longo da caminhada deixou de confiar, essa pessoa se perde. Então, há um princípio de condicionalidade na questão da salvação. Está ficando claro para você? Então, vamos dar aquele intervalo para você dar uma respirada, mas a gente volta já já com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e é hora de você ganhar um material que vai te ajudar a estudar melhor a Bíblia. E aqui na Novo Tempo a gente não cobra por esse material que a gente envia. Os Anjos da Esperança nos ajudam, eles contribuem financeiramente para que a gente possa imprimir e enviar para a casa de quem quiser, sem cobrar nada. Você não vai pagar taxa de postagem, você não vai pagar nada, não vai chegar boleto junto, não vai. Você vai receber esse guia de estudos, A Procura da Verdade, sem custo algum. E aqui nesse guia de estudos tem 15 temas sobre a existência de Deus, sobre a fé, sobre a morte, sobre a salvação. Esse tema que nós estamos estudando agora também sobre a salvação, você vai encontrar aqui. E aqui é uma revista muito bonita, né? Um material legal, muito bem diagramada, colorida, vai para a sua casa sem custo. Você só precisa pedir. Então, se você quiser, liga agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nesse número, nosso atendimento vai te ajudar a fazer o cadastro. Se você quer fazer o cadastro sozinho, então entra no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, vai abrir o formulário e você faz tudo sozinho, é facinho, tá bom? Ou manda uma mensagem para esse WhatsApp e nós vamos te ajudar pelo WhatsApp a fazer o seu cadastro para você ganhar esse guia de estudos aí na sua casa, a gente envia pelos correios. Vamos continuar aqui nossos textos, nós estamos estudando a condicionalidade na Bíblia, né? Esse aqui a gente já leu
Então vamos para o próximo. Colossenses capítulo 1, 22 e 23 diz assim: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja que Paulo está dizendo aqui que há uma condição para que as pessoas possam ser inculpáveis, santas, diante de Deus, desde que continuem alicerçados na fé. Porque se você se afastar do Evangelho que você ouviu, você perde a salvação. Então, amigos, segundo a Bíblia, é possível sim você perder a salvação. Você está salvo hoje e amanhã você se afasta do Evangelho, se afasta de Cristo e aí você decai da graça. Mais um texto, 1 Coríntios 10, 12. Veja que nós passamos pela Bíblia quase toda, né? Falando sobre condicionalidade. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então tem que se cuidar. Pode falar, Guilherme. E eu tinha esquecido, né? Júnior, você também quer mandar um abraço para os amigos, né? Mas o Guilherme vai falar ali primeiro. Vai lá, Guilherme. Nós temos como exemplo, né, pastor, aquela situação do eu sou convertido, aceitei, batizei, faço tudo bonitinho, sigo todos os protocolos, perfeito, mas eu vou lá e blasfemo contra o Espírito Santo. E logo em seguida acontece alguma coisa, sofro um acidente, alguma coisa acontece. E aí? Perdi a salvação. Senão não estaria escrito na Bíblia, né? Ou seja... É um pecado contra o Espírito Santo, né? Blasfemei contra o Espírito Santo, não importa quem é. Blasfemou contra o Espírito Santo e morreu em seguida, tchau. Se você morreu numa condição de perdição, não tem o que fazer. Por isso que a gente tem que decidir enquanto está vivo. Enquanto está vivo, é quando a gente tem oportunidade. Júnior, fale aí, mande o seu recado lá para os seus amigos. Pastor, eu quero mandar um abraço, né, para os nossos queridos amigos que estão lá na Inglaterra, na igreja de Oxford, né, nossa irmã Rosângela, o esposo dela, o Marcelo. Também queria mandar também um abraço para o pastor Fabrício, ele que é o pastor, né, dessa igreja, e também mandar um abraço para o pastor Ivo, ele que cuida de 2 igrejas em Londres. Então, um abraço. Um abraço para vocês aí, tá bom? Amigos adventistas. Amém. Obrigado, Júnior. Um abraço para vocês. E se vocês quiserem mandar um abraço também, vocês fiquem à vontade. Eu pego o microfone e mando um abraço. Às vezes eu só me lembro de deixar você mandar um abraço no último programa. Aí os familiares ficam assim, mas já tem 14 semanas que você está na TV e não mandou um abraço para mim. Então, se quiserem, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, ó, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então, você está em pé, beleza, se cuida, fica atento, olha as tentações, para você não cair. Muito bem, mais um texto sobre a condicionalidade na Bíblia, Hebreus 13, 12 a 14. Hebreus 3, 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você vê isso aqui, ó? A pessoa não é só aceitar uma vez, como diz a confissão de Westminster. Não é só aceitar uma vez, é aceitar e ficar até o fim, firmes. Ok? Hebreus 3, 12 a 14. Então, desde que você aceite agora e continue aceitando, a salvação está com você. Mas se você parar de aceitar, então, se você não for até o fim, eu me lembro agora de Apocalipse 2:10, aquele que perseverar até a morte, receberá a coroa da vida. Então, é preciso perseverar, é preciso continuar. Muito bem, então vamos lá, a gente já chegou a uma conclusão. A frase, uma vez salvo, salvo para sempre, não possui respaldo bíblico. Não possui. Só que o assunto não encerra aqui. Vamos lá, a gente precisa entender agora como e por quem nós somos salvos. Se nós não somos salvos pela predestinação absoluta de Deus, como é que a gente é salvo? Isso aqui é importante da gente entender. Muito bem, quanto a salvação custa para o homem? Vamos ler na Bíblia?
Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 28. Romanos 3, 24 a 28. Quanto custa a salvação? Quanto custa a salvação? Vamos lá. Vou ler aqui, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos ler até aí, até o 26. Então, quanto custa a salvação? A salvação para a gente é de graça, sendo justificados gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que diz o texto. Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Então, a salvação é de graça para nós. Eu sempre faço essa ressalva, porque é importante a gente não esquecer. A salvação é de graça para nós, mas ela custou muito caro. Ela custou a vida do Filho de Deus. Então, imagina isso. Imagina você receber uma coisa de graça, mas alguém pagou muito por aquilo. É preciso valorizar. É mais ou menos uma metáfora aqui, né, como esse estudo bíblico que a gente envia para as pessoas. A gente envia para a casa das pessoas o estudo bíblico de graça, mas os anjos da esperança pagaram. Então foi de graça para aquela pessoa, mas alguém pagou. E é mais ou menos assim a nossa salvação. Ela é de graça para nós, mas alguém pagou muito caro. Foi Jesus. E quando a gente trata a salvação de maneira, displicente, nós estamos desprezando aquele sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Então, quanto custa a salvação? Para o homem ela é de graça. Quando Jesus pagou o preço pelo pecado? João 19, 30. Vamos lá para o Evangelho de João. João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Esse texto é muito lindo, né? Diz assim: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa frase de Jesus, está consumado, é a tradução da expressão grega tetelestai. E a expressão grega tetelestai quer dizer está pago. É como se Jesus tivesse, como não, naquele momento, né, na cruz, ele pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou a nossa dívida. E com quem era essa dívida? A dívida era com o Pai. É importante dizer que na cruz Jesus não estava pagando nada para Satanás. Às vezes a gente usa assim a metáfora, nós fomos sequestrados por Satanás, Jesus estava pagando o resgate para Satanás. Satanás não tem que receber nada de Jesus. Jesus não devia nada para Satanás. Para quem Jesus estava pagando o preço na cruz? Lembra que em Gênesis o Pai disse, Deus disse, né, na Trindade, se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Quando o homem comeu do fruto, eles passaram a ser mortais. Mas eles iriam morrer uma pior morte, que é a segunda morte que a Bíblia fala, que é a morte eterna. Para que eles não sofressem isso, alguém teria que pagar o preço daquela morte. E quem foi pagar? Jesus Cristo. Então, na cruz, Jesus estava pagando o preço que nós deveríamos pagar. E ele estava pagando um preço perfeito, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Como Deus, ele poderia nos perdoar e nos salvar. E como homem, ele poderia pagar a dívida que era nossa. Então, lá na cruz, Jesus pagou o preço pela nossa salvação. E como o profeta Isaías descreveu o sacrifício de Cristo? Vamos lá para Isaías capítulo 53. Esse capítulo da Bíblia é muito lindo. Embora ele não esteja num trecho poético da Bíblia, mas ele é poesia pura. Isaías capítulo 53. Eu coloquei aqui só os versículos 5 e 6, mas eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Olha que texto lindo, esse texto é emocionante. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Preste atenção, diz assim: quem creu em nossa mensagem?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa da nossa transgressão, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ah, amigos, que Deus é esse, né? Jesus foi tratado como nós merecíamos, para que nós recebêssemos a graça que só Ele tinha direito. Você já parou para pensar nisso? Lá na cruz do Calvário, Jesus foi a ovelha que foi sacrificada no seu lugar. Quem merecia a morte eterna éramos nós. Mas na cruz do Calvário Ele foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos ter a vida que só Ele tem. Eu não sei o que é que isso gera no seu coração, mas toda vez que eu paro para pensar no plano da redenção, que eu paro para pensar em como Jesus se colocou no meu lugar, me substituiu, isso me gera dois sentimentos. Primeiro, uma gratidão que eu não consigo expressar, e depois um sentimento de indignidade. Porque quem sou eu para me aproximar de alguém que fez tanto por mim? Mas há um terceiro elemento. Ele fez isso por amor. E por amor Ele nos recebe. É por isso que a gente tem possibilidade de salvação. E Jesus nos salva para quê? Veja, Ele nos salvou de graça na cruz, Ele pagou o preço no nosso lugar, mas tem um objetivo da salvação. E a gente vai para Efésios capítulo 2. Efésios é a carta de Paulo, que está ali perto de Gálatas. Efésios capítulo 2, logo depois de Gálatas, Efésios 2, 8 a 10. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Você de casa está acompanhando? Se eu estiver lendo os textos muito rápido, faz o seguinte, anota os textos, depois você confere todos, se eu estou lendo direitinho, se eu estou lendo realmente o que está na Bíblia, para você conferir aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então é assim que funciona a salvação. Nós somos salvos de graça, independente das nossas obras. Ninguém vai chegar no céu e dizer assim: estou aqui, Jesus, porque eu fui muito bom. Estou aqui porque eu te obedeci, estou aqui porque eu me alimentei bem, porque eu fiz caridade. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer isso. Nós chegaremos no céu, nos encontraremos com Jesus e colocaremos a nossa coroa aos pés dele, reconhecendo que nós só estaremos lá pela graça dele. Agora, depois que nós fomos salvos pela graça, qual é o efeito disso na nossa vida? Nós fomos salvos para as boas obras. Então, as boas obras são uma consequência da salvação. Por isso que eu disse aqui no programa anterior, que a graça que perdoa transforma. A graça de Cristo, quando chega na nossa vida, ela perdoa todos os pecados, não importa qual. Não importa qual. Você pode ter cometido um pecado terrível em tempos antigos, na sua juventude, na sua adolescência, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ontem, hoje. A graça de Cristo perdoa. Mas a graça de Cristo também transforma. É o que diz Efésios 2,8. Nós fomos salvos para as boas obras. E as obras entram aí nesse sentido. Muito bem. Nós podemos ter então certeza da salvação? Romanos 8, 31 a 34 diz assim:
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amigos, se nós estamos no amor de Jesus e queremos ficar lá, nada nos separa. Não tem predestinação, não tem diabo, não tem demônios, não tem tentação. Se a gente está em Jesus, ele diz: nada nos separará do amor de Cristo. Só tem uma coisa que pode te separar do amor de Cristo: a sua própria escolha. Nenhum daqueles elementos, morte, vida, demônios, espada, nada pode te separar do amor de Cristo, a não ser a tua escolha. Porque a gente pode escolher simplesmente rejeitar a graça de Jesus. E aí ele vai respeitar, porque ele nos deu essa liberdade. Mas se você quer ficar no amor de Jesus, nada vai te separar você. E você de casa também. Nada pode separar você do amor de Cristo, a menos que você queira se separar. Se você quiser, Deus vai respeitar a sua vontade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não existe nada melhor na vida do que estar dentro do amor de Deus. Não existe nada melhor na vida do que desfrutar todos os dias desse amor incondicional que deu a vida por você. Aquele Jesus da cruz, ele não está mais morto, ele ressuscitou, está no santuário celestial intercedendo por você e te ama profundamente e quer um dia te abraçar fisicamente, te abraçar pessoalmente. E você só não vai desfrutar disso se você escolher não desfrutar. Mas se hoje você disser assim: eu quero ser salvo, Jesus é o maior interessado em te salvar. Fala com ele enquanto você ouve esse hino. Se Jesus poder possui que faz um cego ver, se tal poder pode o revolto mar acalmar, se Jesus a água em vinho pode transformar, se a fome de milhões pode ele saciar, se Cristo pode erguer e restaurar o enfermo ser e dissipar trevas do viver de um pecador. Milagre bem maior pode fazer o Deus de amor
entregou na rude cruz por mim. Meu viver era sem rumo e vazio, mas em Jesus encontrei razão, enfim, para viver. Pude ver que seu amor por mim é sem igual. Agora salvo estou, sua luz encheu meu ser. Se Cristo pode erguer e restaurar o enfermo ser e dissipar trevas do viver de um pecador, milagre bem maior pode fazer um Deus de amor que se entregou na rude cruz por mim. Milagre bem maior verás acontecer se o teu olhar fitar o Salvador. Terna paz envolverá o seu inteiro ser, e então compreenderás maior milagre, salvar o pecador. Que grande amor Jesus mostrou na cruz. Não tem maior amor, não tem. É o amor de Jesus na cruz do Calvário. E ele emociona a gente, né? Quando a gente pensa no que Jesus fez por nós, não tem como não ter gratidão por esse Deus. Aliás, é uma pergunta do Evangelho, né? Tem como não se entregar a um Deus assim? Tem como você rejeitar esse amor? Todo mundo que conhece de verdade o amor de Jesus é impulsionado a abrir a vida, mas não obrigado a abrir a vida. Quem conhece o amor de Jesus precisa escolher estar com Jesus. E esse é o meu convite para você hoje. É para você escolher entregar a vida a Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. E Jesus continua batendo a porta do coração. Mas ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você vai abrir a porta do seu coração? Ou você vai continuar fechado? Ele tem coisas muito lindas para fazer na sua vida, mas você precisa se entregar agora. E eu convido você a fazer isso enquanto eu oro por você. Senhor, obrigado. Obrigado por
tão grande graça, Senhor, a salvação que nós recebemos de Ti. Nós definitivamente não merecemos essa graça. O Senhor nos conhece, nós nos conhecemos, mas nós entregamos em Tuas mãos agora a nossa vida, para que o Senhor molde a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Nós escolhemos ser salvos, Senhor. Escolhemos abrir a nossa vida para que o Senhor entre e faça o trabalho que precisa ser feito. Ó Deus, aproveita o nosso coração aberto, entra, faz morada e nos transforma conforme a Tua semelhança, em nome de Jesus. Amém, Senhor.